Chegamos. Chegamos, né? Hoje, o programa hoje não tem o David do meu lado, tem o pastor Alexandre Lima. Estou aqui no fundo. Está aqui ó, nos bastidores, que daqui a pouco ele está aparecendo aqui conosco, né, pastor? Então, sim. E hoje qual é o nome do programa? O justo viverá pela fé. Eita glória. Eita glória. E sem fé É impossível agradar a Deus. isso é qualquer coisa, né, pastor? Puxa aí para nós aí um louvor aí. Começar com o louvor. Essa celular aí para eu acompanhar o som. Oi? Vou acompanhar o som. Se o som tá legal aí. Gente, o som tá legal, manda aí um feedback para nós, para o povo da externa. Justo viverá pela fé, está de volta aí, viu? Vocês que estavam com saudade do pastor Alexandre Lima, hoje está aqui conosco. E eu estou aqui de penetra. Estou de penetra no Justo Viverá hoje. Isso. Mas com esse tom tão bonito. Vou tocar aqui vidas através do nosso louvor. Né? Acho que eu vou tocar aquela música do Cleber Rufus, Os Pés da Cruz. Vamos ver como fica desse. Tá bom o som. Tá bom?
Glória a Deus. Fala um pouquinho com o nosso público. O povo tá com saudade de vocês. Sim. Nós também sentimos muita falta, né, de estar aqui. E mais importante, falar do Senhor. Sim. E daqui a pouquinho nos nossos episódios a gente vai estar falando um pouco aqui sobre o que aconteceu. É bom até alertar o povo aí que está em casa, daqui a pouquinho vai ter Jerusalém Cardíaca, né, conosco aqui, vamos estar falando um pouquinho sobre a igreja mais perigosa do mundo. A igreja mais perigosa do mundo é perigosa. Vocês vão entender em breve. Meu Deus. Né? Fiquem ligados aí. E daqui a pouquinho também nós estaremos falando sobre o que aconteceu, né, durante o fim de semana, que foi maravilhoso. Mais de 345 ou 353, enfim. Lá na Caravana do Amor, pessoas para Jesus se converteram lá no Jardim Catarina e foi maravilhoso. E nós vamos trazer aqui as entrevistas, vamos trazer aqui os cantores, né, que vão falar um pouco, os missionários que participaram do projeto. E vai ser lindo. Eu espero vocês daqui a pouquinho também aqui na nossa live. Eu e o David aqui vamos falar um pouquinho, né, no Reino de Missão, sobre tudo que aconteceu nesse final de semana e no Jerusalém Cardíaca, a igreja mais perigosa do mundo. Você sabe? Qual é a igreja mais perigosa do mundo, Senhor? Isso aí, eu acho que a igreja mais perigosa do mundo é aquela que realmente vence o inferno. Aquela que vence Satanás e seus demônios, né? Aquela que ganha almas para Jesus. Essa para o mundo ela é perigosa. Para o mundo. Mas e para ela mesmo? Agora para ela mesmo, aí já fica mais difícil. Né? No caso aí é para ela mesmo. No caso a gente vai trazer Nesse caso é no sentido uma inverso. crítica. Então, é uma crítica. Porque é uma crítica, sim. Acho que a igreja mais perigosa do mundo é aquela que, né, ela não cumpre o papel que ela é dada por Deus, né? No lugar dela salvar, ela condena. No lugar dela levar pessoas para o céu ou direcioná-las, né? Embora a igreja não leve ninguém para o céu, a igreja só mostra o caminho. Sim. Na verdade, essa igreja que eu imagino que você está levantando uma crítica, né? Na verdade, uma crítica construtiva, né? Sim. Porque se a gente tem que alertar, Na se verdade, é uma igreja mais perigosa na questão de ser perigosa por ela não levar as pessoas, né, para o caminho que é Jesus, aí essa é perigosa mesmo. Essa daí vai... Eu vou dar uma pista. Sim. Acho que todo bom pastor ele já fica, vai pegar rápido. O pastor Alexandre Lira, aquele amante da palavra, sabe o que eu estou falando. É uma igreja que ela foi acusada por Jesus, né? E Jesus falou para ela que se ela não saísse dessa visão, ele ia se apartar dela e levar seu fogo. A igreja que ia aderir a Balaão. Quase. Já tá chegando. Já tá começando, já tá ficando morno, olha. Vamos ver. No Apocalipse. Tá chegando perto. Tá chegando perto. Porque você. A gente vai falar. De Balaão, a gente vai falar das igrejas que Jesus falou com 7 igrejas na Ásia. Mas das 7, para mim, a gente considera que essa é a igreja mais perigosa. É aquela que é morna. Também não. Não. Porque para mim essa é a mais perigosa. A gente eu já imagino que deve ser a rica, né? A gente chegou nessa conclusão, né, de que a Laodiceia era uma igreja perigosa, né? Mas ainda eu acho que não é essa. A Esmirna. Também não. Não vai revelar o segredo. Não vamos revelar o segredo, só para botar uma pilha no povo para estar assistindo daqui a pouquinho a nossa live, no Jerusalém Cardíaca. Qual é a igreja mais perigosa que Jesus ele vai falar e vai dizer que ele vai deixar muito claro que é a única de todas as igrejas que ele vai abandonar. Você já viu quem tá online aí, ó? Tio Fábio Capoteiro. Seja bem-vindo. Capota o seu carro. Vânia Pareira, que tá aqui conosco. Tem Marília. Tem um Alexandre Lino aqui também com a gente ao vivo. Um abraço, meu irmão. Sou eu mesmo, então. Audiência certa. Vou participar desse chat também, só por causa disso. Peraí, ó. Participa aí. Vou Peraí, vou participar do chat. Não tem como não ter audiência. Vou fazer igual meu pai aqui, botar na mãozinha. Não tem aquelas pessoas que se candidatam à política
Né? E aí nem ela bota nela mesmo. No meu caso, eu vou tentar botar isso no caso. É que a gente chegou meio de surpresa por estar. É bom a Tá gente chegando, assistir tá nossa chegando. própria live, né? Galera, olha o negócio seguinte, ó. Você que está chegando agora aqui nessa live, já deixa aí o seu like, né? Para já deixar aqui a plataforma esperta que tem gente interessada no assunto. E compartilha para mais 50. 50 é pouco, né? Para mais 100, mais 100. Mas sempre. Mais 100, ó. Vai ser. Ó, 100, 100, 100 dá 300. Mais o David, 400 cabeças. Olha só, hein? Se tiver 4 pessoas para mais 100. Tem quantas pessoas na live aqui? Aí, ó, mais ou menos isso aí. Já temos 400 pessoas garantidas. Sim. Então, ó, vamos lá. Se vocês compartilhar para mais 100, essa live aqui vai se tornar relevante. Até a plataforma vai trazer mais gente para cá. Vai ser lindo. Ah, né, David? Então, assim, e aí, pastor? Como foi aí esses últimos dias? A gente está falando aqui no programa de vocês, programa que geralmente visa bastante a parte familiar, a parte eclesiástica da coisa, né? O justo viverá na fé. Né? Então, assim, eu gosto muito de bater no seguinte, né? Como a gente fala aqui nos programas, eu participo aqui com os irmãos, gosto muito de falar sobre como que a igreja ela está nos últimos dias, né? E essa semana agora, a semana que vai ser uma semana muito complicada, principalmente para nós como cristãos, porque aquele cristão, né, raiz, ele vai sempre estar na presença do Senhor, vai estar sempre buscando, né, através da palavra de Deus. Ele vai estar sempre entoando hinos e cânticos de louvor, mas a gente tem uma massificação numa festa chamada Festa da Carne, que é o Carnaval. Né? E qual é o conselho seu, pastor, né, para esses irmãos? Os irmãos que vão para o Carnaval? Tem aqueles irmãos que ficam meio ano inteiro na igreja dissimulando e de repente chega nesse período agora, desvia e depois volta de novo. O que a pessoa tem para dizer para esse povo aí? Então, sobre a fé deles? Qual é o seu conselho? Não teve um novo nascimento, né? Não teve Jesus, por mais que Nicodemos fosse mestre de Israel, quando ele chega para Jesus, ele chega, né, falando muito da palavra. Ele chega dizendo, tu bem seis que és de Deus, e ninguém faz as coisas que tu fazes. Se Deus não, ele reconhece Jesus ali, que ele é profeta. Jesus é profeta e que as obras que Jesus faz ele é de Deus. Mas né? adianta. Mas não adianta ele entender e saber disso tudo se ele ainda não nascesse de novo. Isso aí. E o que acontece com muitos hoje, né? Que estão na igreja e no dia de carnaval, né, se desvia, ou na verdade nunca teve ainda o encontro com Jesus. Não teve encontro ainda. Não teve encontro, porque se tivesse o encontro verdadeiro com Jesus, para mim não existe o desviado depois que conhece Jesus. Né? Eu posso classificar que quem conhece Jesus, ele não se afasta de Jesus, né? Ou se desvia, mas quando se desvia é porque nunca conheceu, entendeu? Não chegou a conhecer Jesus, né? É igual uma pessoa que você vê por anos na igreja e depois ela parte para uma falsa religião, né? Procura outros caminhos, outras formas de chegar a Deus e no final das contas você fica assim admirado. Como é que uma pessoa que estava na igreja por tanto tempo, porque normalmente a gente vê que, né, a convenção do ser humano, das pessoas indo para a igreja é muito grande, né? Cada dia pessoas aceitando Jesus, em massa, né? Lá onde nós estamos, lá no Monte da Amendoeira, nesse último culto, 2 almas aceitaram Jesus, fora as crianças. Eu não boto criança aqui porque criança já é de Jesus, mas crianças aceitaram Jesus. Então isso aí a gente vê que... Isso é a sua confissão pública de fé. Isso a gente vê a sede de Deus. As pessoas estão com sede de Deus. E quando muitos estão indo para o caminho, estão vindo para Jesus, estão indo para Jesus, outros que talvez não tiveram, ou acharam que tiveram, que tivesse tido com Jesus, ou tivesse conhecido. Porque se conhecer ele de verdade, ele não vai largar Jesus por causa de uma festa de carnaval.
Antes de eu dar minha opinião, eu quero saber a opinião da pastora também. Porque, né, por exemplo, você, na Emamu, que é um dos projetos aqui da TV, né, com o apóstolo Washington, que é o nosso CEO, e a gente ouve muito falar, né, do DNA de missões, e esse povo vai para as ruas, né, e junto com o Semamu também, né, que é o pessoal do seminário, que vai fazer lá seu papel, né, curricular, junto com o Semamu, junto com a DNA de missões, e chega lá, o maior dos relatos é filhos de pastores, presbíteros, ministros de louvor, que são pegos indo no caminho, que no caso desse projeto, né, que o DNA de Missões faz, é ir nesse período de carnaval e ficar nos acessos aos blocos, né, na região que eles se instalam. E lá eles ficam estudando a palavra, em consagração, oração, buscando o Espírito Santo. E na hora que os blocos vão se formar, eles vão para esses acessos e ficam ali, passando pelas pessoas, fazendo esse evangelismo, né? E dentro desse evangelismo nos acessos, muitas pessoas que estão indo para esses lugares são essas pessoas. Pastores, diáconos, ministros de louvor. E em uma dessas ocasiões, eu lembro que o apóstolo falou que uma menina estava indo nessa. Eu acho que ela era ministra de louvor. E aí, acho que o mais interessante foi quando eles falaram que essa menina ela ficou muito comovida, né, com tudo que aconteceu e coisa e tal. E eu fiquei prestando atenção e fiquei pensando assim, será que hoje, nas nossas escolas dominical, nas nossas igrejas, né, o acesso, né, que nós damos para os nossos jovens, o acesso que nós damos para essas pessoas, né, a Deus, ele está sendo ineficiente? As pessoas mesmo que buscam seus próprios caminhos. Olha, eu acho que sim. Né? Eu não posso falar assim, não conheço a história dele, mas eu posso falar por mim. Né? Eu como mãe, é importante a gente discipular os seus filhos, né? Semear a boa semente nos seus filhos. Sim. E é o que eu faço. Minha filha ela faz orações, a gente até tem um vídeo dela no último curso que a gente teve, orando o Salmo 23. Sim, mas aí, por exemplo, vocês como pais, vocês estão fazendo aquilo que a Bíblia recomenda, né? Isso. Ensina o menino no caminho que deve andar, mesmo que depois que ele envelhecer, ele não vai desviar. Beleza, vocês são bons pais, bons pastores, estão já conduzindo as suas ovelhas e as suas ovelhinhas, né, por esse caminho, graças a Deus. Mas o que a gente está falando dessas pessoas em específico. Que se desfiou, né? Então, para mim, assim, a meu ver, uma pessoa que vivia uma religião, entende? Mas será que a religião que ela segue, ou essa visão equivocada que ela tem como de Deus, Cristo? hoje em dia eu vejo assim, algumas pessoas, né, primeiro não conhecem a Bíblia. Sim, por isso que a pergunta no começo foi exatamente sobre isso. Nossas escolas dominical têm sido eficientes? Não. Assim, nossos líderes têm sido? Sim, mas as pessoas não querem conhecer Jesus na sua essência. Por quê? O que eu vejo? Assim, eu vejo e isso no dia a dia da igreja. Por exemplo, as pessoas estão atrás das bênçãos, as pessoas estão atrás do gênio da lâmpada. Deus não me deve nada. Ele já me deu a vida e me deu salvação. Porque eu estava condenada para o inferno. Sim. E o Senhor me resgatou, então Ele me deve nada. Então, quando você teve esse encontro, você já foi ali sabendo que, poxa, ali não tem nada para mim. Sim. Então, se eu já fui lá e já percebi que lá não tem nada para mim, por que eu vou voltar para lá? Eu não sou, né? Minha mente lá está na faculdade da hora e está boa. Por que eu vou buscar na lixeira uma coisa que eu sei que está podre? Eu vejo muitas pessoas também que vão atrás de revelação. Fulano revê CPF, nada contra, Deus usa também. Você acha que tem pessoas frustradas também no meio? Sim, pessoas que imaginavam essa situação, Deus me deve uma coisa, Deus realiza outra. Isso é importante, hein? Né? E nesse momento a pessoa se frustra porque Deus disse não.
Então, vocês viram aqui que a pastora está falando, muitas pessoas hoje vão até Jesus pelo motivo errado. Sim. E é bíblico. Você vai ver ali em João 6, uma situação onde Jesus está multiplicando pães e peixes, né? Onde tem uma multidão buscando Jesus pelo pão e pelo peixe de novo. Por que achou Jesus? É a fartura. O Messias está dando de graça, eu vou querer de novo. Aí estavam ali esperando uma nova multiplicação de pães e peixes. Aí Jesus, percebendo no coração deles qual era o motivo pelo qual eles estavam buscando ele vira para esse povo e fala assim: olha só, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu não indo embora. E os discípulos que estavam seguindo ele ali falaram: nossa, mestre, mas que duro discurso. Né? Aí Jesus fala: vocês não querem ir junto com ele? Aí Pedro se levanta e fala: para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, assim, isso que a senhora falou, somado ao que essa mensagem me diz, né? E observando a Bíblia também, que diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, me faz observar o seguinte: nós temos igrejas cheias, né? Templos lotados, alguns nem tanto assim. Geralmente os que estão lotados são aqueles que oferecem pão e peixe. Né? E a maioria está indo até Jesus pelo motivo errado. Sim. E você vê que de 12 discípulos, somente um se manifesta. Pedro. Para onde iremos nós? E eu acho muito interessante que faz conexão com o nome do programa de vocês, né? Que tem a ver com fé. É que na cabeça de Pedro ele entendia que o maior de todos as dádivas, a maior de todas as chamadas, a maior de todas as propostas, né? A maior de todas as propostas estava em Cristo. Né? E percebeu naquele momento e respondeu exatamente aquilo que ele já tinha percebido. E o triste disso é que tantas pessoas estavam ali naquela situação e somente um entendeu e respondeu. Né? E aí, aí, pastor, eu ia passar essa bola para o pastor. Porque é o seguinte, vamos lá. Hoje, né, nós convivemos com alguns pastores, bispos e apóstolos aqui nesse nosso corre, e a gente ouve muito sobre isso, né, a dificuldade que é de conduzir pessoas para Jesus. Hoje, principalmente hoje em dia, que tem as propostas que o mundo tem são gigantescas, são várias. Né? Mas nós temos acompanhado também nas redes sociais o que significa esse período. Né? E no final do ano passado nós tivemos aqui um período com o apóstolo Washington de estudo, né? Onde ele dizia que do Natal ao Carnaval, antes de o Império se tornar cristão, entre aspas, existia uma festa chamada Festa dos Deuses, né? Festa dos Deuses. Né? E nesse período entre Natal, né, que é 25 de dezembro, até esse período de Carnaval, que é o começo de março, o povo ficava esse período todinho nessas festas dos deuses, né? E o final era uma festa de orgias e coisa e tal, como é o Carnaval hoje no nosso dia. Né? Estava conversando com o David, esses dias no carro, no nosso percurso, de que nós estamos num período do ano que todo ano é a mesma coisa. Nosso ano não começa antes de março, vocês já perceberam? A gente fica, corre, quer fazer a obra de Deus e quer levantar projeto, fica todo mundo num estado de letargia, esperando vir março. Vamos fazer aqui os planos para começar em março. Será que a gente não está vivendo hoje uma questão espiritual de letargia, de oferenda, de culto a deuses pagãos que era antes de sermos
mundo mais cristianizado, né, depois que Roma assume, né, a questão cristã e transforma Roma, né, no cristianismo, nós vimos que eles transformaram essas festas pagãs em festas pseudo-cristãs. Sim. Será que nós, cristãos, não devemos trabalhar e romper esse espírito, né, para mim é um espírito igual daquele gadareno, um espírito, uma legião de espíritos que nos aprisionam. Você vê que até para os cristãos fazerem alguma coisa nesse período é complicado. Você fez uma boa observação, porque desde que o mundo é mundo, né, ele, desde ali do Éden, né, aí veio a questão do Caim que mata Abel, né, e aí Deus continua ali formando um povo por intermédio de Sete, né, e depois o mundo, né, começa a ter aquela violência, né, desfreada, né, e ali depois veio o dilúvio, né, teve aquela... Então, Jesus falou que nos nossos dias, ou os últimos dias, seriam como os dias de Noé. Será que tem um... Sim. Ainda mais Por causa vendo da violência, por causa de tudo. a violência, legal. Vou fazer uma pergunta em cima da pergunta. Nós vimos agora líderes das escolas de samba indo a público e falando assim, olha só, o carnaval, o samba, é uma invocação de espíritos, né? E a avenida é sim uma macumba. Quem vai para lá, né, ao meu ver hoje, depois dessas declarações dos principais líderes, né? Isso aí, os principais líderes desse evento carnaval, falando sobre isso e as pessoas vão para lá sabendo disso, poxa, essas pessoas não têm um encontro com Cristo, né? Então, assim, historicamente a gente já sabe, nós já falamos aqui, né? Estamos sempre repetindo sobre isso, da questão histórica, da coisa exatamente para as pessoas entenderem por que a gente tem essa cultura. Nós sabemos que existe uma legião demoníaca atuando nesse período, que é um período onde tem mais acidentes, há mais mortes, há mais assassinatos, há mais endividamentos, porque você vem do período do carnaval, ou do Natal até o carnaval se endividando. Né? Porque você tem que comprar presente para um monte de gente, você tem que viajar. Tem sempre aquela forma de falar, né? Só começa o ano, qualquer um diz, não é só cristão, não, qualquer um fala, né? Principalmente começa depois do carnaval. Mas as pessoas dizem sempre isso. Depois do carnaval começa o ano. A pergunta de novo vai ser em cima disso. Sabedores disso, depois de toda essa introdução, o que nós devemos fazer como cristãos? Será que nós estamos abandonando aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é ir e pregar e fazer o evangelho ser propagado por toda a criatura, para que venha o fim dessas coisas e Jesus Cristo de fato venha e renove todas as coisas? Porque, mano, a forma como o mundo está hoje, eu vejo que é um grande encanto, um grande encantamento. Sempre bom. Você entende? Sim. E o que nós devemos fazer para romper isso, pastor? A gente tem que estar indo sempre na contramão do mundo, né, para começar. E dessas ideologias, paganismo, né, que é um secretismo, né, entre a Igreja Católica e os pagãos, né, você narrou bem, né, uma parte ali, né, por causa do carnaval, quando começa ali desde Natal, né, a gente vê que tem tudo um secretismo, né, e falando nisso, nós sabemos que existe o relógio, né, grego-romano, né, que é o relógio, né, o calendário grego-romano, que é, né, os meses do ano, como é contado, né, vem do Papa Gregório, e também, né, a gente vê que tem também o ano judaico, o calendário judaico, que é bem diferente, que o calendário judaico é lunar, né, e o gregoriano
contagiando são totalmente diferentes, né? Sim, a gente vê a legião até mesmo no nome, né? Os nomes são todos os nomes de cada um, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Se for pesquisar, são nomes pagãos. São nomes pagãos. A gente não pode negar o calendário que nós vivemos hoje, né? Porque a sociedade já viveu, né? A gente também não vinha ser um pouco assim fechado como um casulo, porque senão a gente ia ter que ficar no casulo. Por isso que Paulo disse que a gente não, como Jesus orou ali na sua oração sacerdotal, Pai, eu não peço que tires do mundo, mas que o livres do mal. Nós estamos aqui, sabemos que existe o mal, e nós estamos combatendo dia após dia, mês após mês, carnaval é um deles, mas nós sabemos que é necessário que nós estejamos, que nós venhamos estar aqui para a gente poder evangelizar no carnaval, seja na época ou fora de época. Né? A gente vê várias igrejas aí se mobilizando no carnaval para evangelizar. Né? Nós temos uma igreja, né, em Piratininga, né, um grande amigo meu, do pastor Felipe. Né? Temos aí no Muro também que se mobiliza, né, do nosso apóstolo Washington. Né? Temos também agora, né, hoje, né, o pastor Valdir Brasil vai fazer ao seu, né, vai abrir, né, vai ser no primeiro dia o evangelismo, antes do carnaval, ou seja, ele entra já dá uma quebrada no inimigo. Então a igreja é preciso estar presente. Né? Eu acredito que essa iniciativa também na igreja, estar no Réveillon, na praia, estar nesses eventos, isso mostra que nós estamos aqui para isso. Para fazer diferença. Isso, para ser o sal. Luz do mundo. Luz do mundo. Não tem outra. Que aí o justo vive da fé. Justo vive da fé. É isso aí. Que a gente tem visto isso. E lá em Piratininga, o pastor Felipe faz algo muito especial, né? Que ele evangeliza no carnaval. Junto com várias outras igrejas também. E ele faz essa conexão, né? A igreja com as pessoas do carnaval, para que as pessoas elas sejam evangelizadas. Sim. E muitos lá no carnaval mesmo. E já fica no grupo da igreja e daí cada um vai para uma célula, é direcionado por uma igreja. Sim, são ações como essa que fazem com que as pessoas elas tenham aquele lapso de consciência e esse espírito que carrega elas para dentro de um bloco, por exemplo, se afaste delas. E esse minuto de lucidez faça com que elas entendam que, cara, está sendo arrastada para o matadouro. Exatamente. Porque assim como ela pode ir e voltar, assim, eu gosto muito de trabalhar com probabilidade. Né? Você tem a Bíblia dizendo que o seu inimigo, que é Satanás, está ao seu derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Beleza? Sim. Aí ele sabe que você tem uma tendência a ser o inimigo frontal dele, porque você é um ministro de louvor, um pastor, aquele que expulsa a legião que está nas pessoas por aí, né? E faz com que as pessoas saiam do caminho dele, de morte, e vá para o caminho da vida, que é Jesus. E aí quem está perdendo é o Satanás. Aí de repente você vai lá e vou dar uma... Você vai no terreno dele, coloca louvor, coloca evangelismo. E ele tem que recuar, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Contra a igreja. Então, o senhor está me dizendo então, que é importante que a igreja, nesse momento, não recue. Não recue, nem busque em nada. Acho que tem que continuar. A igreja tem que estar nas ruas, tem que estar com as portas abertas. Agora, o perigo da igreja nas ruas é a pessoa que não está convertido e vai para o evangelismo. Que, né, às vezes o cara vai para o evangelismo e acaba ficando em bloco. Aí onde você falou, os crentes que se desviam no carnaval, né? O que eu creio é o seguinte, por exemplo, olha só. Tem que passar. Eu acredito evangelizar e ficar no bloco lá. O que eu acredito é o seguinte, nós temos hoje, né, pastor, pessoas que estão simpatizantes do evangelho. Hoje tem muita igreja lotada, muita igreja. E tem muita gente eu sou cristã. Então, porque as igrejas ficaram bonitas, ficaram, os shopping centers, a céu aberto, e as pessoas não pagam ingresso e vão ali para conhecer gente bonita, tá bem entre pessoas famosas, que muitos famosos vão estar nessas igrejas, nas mega churches, por questão de status, né?
E essas pessoas que vão para a igreja por questão de status, geralmente elas não têm uma vida devocional. Nem ouvi falar de Jesus. Entende? Ou nunca nem mesmo ouviu falar de Jesus dentro da igreja. Isso é Nem conhece o Cara. Deus que serve. Que Então. diz que serve. Que serve não, que diz que serve. Então, o conselho que você, pastor, tem para essas pessoas que vão à igreja socialmente e quando chegam em festas, chegam em situações, né, onde nosso inimigo da nossa alma pode ceifar a vida dela. Qual é o conselho pastoral que vocês têm para essas pessoas para que elas não sejam tragadas pelo inimigo e talvez possa ser até a última chance delas de chegar até Cristo? Qual é o conselho que vocês dão para esse povo? Jesus disse que qual é o consenso, né, entre a luz e as trevas, né? Qual é o consenso entre Jesus e Belial, né? Então, não tem o meu termo para isso. Não tem assim, não, isso é normal. A luz ela tem que brilhar. Né? E quem tem que recuar as trevas. As trevas não ficam onde tem a luz. Né? A luz revela tudo, por isso que a luz incomoda quem está nas trevas. Né? Quando ali no João 1 diz que Jesus foi rejeitado, né? Que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? E ali ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos toda a sua glória como unigênito do Pai. E ali diz que ele resplandeceu, e os homens não o amaram, porque estavam nas trevas. Né? Por isso que os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o aceitou, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os filhos da luz. E a rejeição que Jesus tem ali em Jerusalém, né, é dos seus próprios, né? E muitas das vezes, né, os que são o que deveriam brilhar, os que deveriam aceitar a luz, né, viver, né, um verdadeiro evangelho, são esses que ficam no meio termo. Eles não estão na luz. Ou está na luz ou está nas trevas. Quem está no meio termo também não está na luz. Mas o senhor citou aí um povo judeu, né? O povo judeu conhecia as escrituras, fazia uma vida deles, uma vida religiosa ilibada. Então, tipo, os fariseus, por exemplo, eram os caras que estavam ali, eram os top dos top, né? Eram os caras que se vestiam adequadamente, né? Cumpria-se do Shabat à risca, tanto que eles queriam doutrinar até o próprio Cristo sobre o Shabat, né? Só que eles esqueceram que Deus prefere a misericórdia, não o sacrifício, mas enfim. Esse povo, né, os fariseus, eles aparentemente eles eram cristãos natos, mas só que um dia Jesus em Mateus 23, que você já sabe o que eu vou falar, Jesus chegou para eles e falou que eles eram sepulcros caiados. Eles eram lindos, eram impecáveis visualmente, mas por dentro eram ossos secos, ossos de mortos. Né? Então, assim, nós também cristãos que vivemos uma aparência de santidade, nós também devemos nos policiar. Sim. Em todo momento, inclusive nesses momentos, né? Momento onde a carne está sendo glorificada, exaltada, salve, salve. Então, ela está a tampinha na tampinha da prateleira lá. Né? E uma vez conversando com o David, nós chegamos a uma conclusão interessante. A carne também é um Deus. Né? Lembra? E às vezes nós nos perdemos nessa escolha pelo que é de Deus, pela santidade, pela pureza, pelas nossas vontades. E foi exatamente o que tirou o homem do Éden. Porque Deus deu uma oportunidade, Deus foi misericordioso. Deus chegou para Adão e perguntou para ele o que levou ele a saber que estava nu. Né? Mas só que, num dado momento ali, ele não se deu conta e começou a distribuir culpa para todo mundo. Foi a mulher que tu me deste, não quer porque Deus sobrou. Né? Então, assim, a escolha que Adão teve ali foi pelo pecado. Né? E nós, nos dias atuais,
nós temos uma oportunidade de mostrarmos ao mundo que nós escolhemos Deus. Como? Né? Porque eu vejo aí que existem irmãos que se consideram irmãos, aparentemente são irmãos, mas na hora de escolher entre Deus e a carne, escolhe as suas vontades, seus orgulhos, seus desejos. Qual é o conselho para esse povo? Né? Que aparentemente é israelita, aparentemente é um fariseu, olha ali, olha, que cara de crente, se veste igual crente, bota até a botoadeira na casinha do botão. Fala um crentez fluente. Fala com um três fluente, né? Credeira, né? Ô, varão de guerra, fogo, chamar, não sei das quantas. Bota a botoadeira aqui, eu sou de Jesus, escreve nas costas lá, Jesus Cristo mudou meu viver. Aí na hora que o mundo espiritual, o mundo carnal, né, os anjos do Senhor estão vendo em seu particular, muita gente fala, a gente está falando muito agora das pessoas que estão sendo vistas pelas outras pessoas. Agora eu gostaria de falar para aquelas pessoas que não estão sendo vistas por ninguém. Elas estão no banheiro, elas estão de frente para a TV, elas não foram para o retiro, ou elas não vão para evangelizar, elas ficam em casa. E na tela da TV, no meio desse povo, vai estar aparecendo alguma coisa. E não é Deus. E não é Deus. Já tem Qual é o conselho para esse irmão fariseu, esse irmão com aparência de crente, né? Mas que Jesus fala que ele é sepulcro? Qual é o conselho para esse irmão para não cair no erro dos fariseus? Primeiro, a pessoa, para ser de fato de verdade de Cristo, viver um evangelho de verdade, a primeira coisa é a renúncia. Né? Jesus disse para uma multidão, né, e seus discípulos, que via uma multidão vindo após ele, e Jesus via, né, e como eles buscavam ele, eu acredito que pela cura, pelo pão, pelo peixe, e Jesus virou para aquele povo e disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Quem quiser vir de verdade, não é quem vem atrás de algo. Porque às vezes a pessoa está buscando a Deus por motivos errados, como vocês mesmos falaram. Né? Então, a pessoa para ir após o Senhor Jesus, ele tem que negar. Né? Ele tome a sua cruz e siga. Né? A gente costuma brincar aqui que toma a sua cruz e morre. Toma a sua cruz, então. Que é o caminho de Cristo. É o caminho de Cristo. Exatamente. E Jesus chega a dizer: o que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? O que aproveitaria? Né? Então, essas pessoas que não nasceram de novo, não renunciam, então também nunca foram cristãos. Eles estão se enganando, né, e tentando enganar as outras pessoas. Porque, né, se chega no dia do carnaval, né, seja fora ou seja dentro de casa, a pessoa vive aquele momento, né, não está conectado com Deus, com certeza ele não nasceu de novo. Precisa de um novo nascimento, precisa renunciar para que de fato, de verdade, seguir Jesus. E seguir Jesus de qualquer maneira, todo mundo pode seguir, mas vir após ele mesmo só quem nega a sua cruz. Quem toma a sua cruz, aquele que se renuncia, né, a sua própria vontade, né, a sua carne para viver o novo de Deus. Entendi. No caso, quando nós vimos ali essa situação de Pedro, né? Ele considera e entende que Jesus Cristo ele é o único caminho que leva à eternidade. Eu acho interessante que quando ele tem esse vislumbre, ele ainda não sabe exatamente quem é Jesus até Pentecostes, né? Mas ele tem uma noção, mas ele não conhece Jesus de fato. Ele tem essa noção. Ele anda com Jesus, ele vê Jesus fazendo os milagres, mas ainda tem a noção da eternidade, mas ainda não conhece Jesus de fato. Né? E eu creio que existem muitos irmãos nossos que veem Jesus, percebem Jesus, entendem Jesus em alguns momentos, mas não têm a conexão necessária
para saber de fato quem é Jesus, porque vai chegar num dado momento onde é ele e a sua carne, é ele e a sua vida, é ele e as suas vontades, e Mas, ele vai negar Jesus. Isso. Na hora Mas que ele é que for eu acho confrontado, e aí, irmão, poxa, hoje vai ter um negócio isso aqui, não é assim não, cara. Vai pensar assim, poxa, Jesus ou meu amigo? Ó, tá geladinho, ó, o calor que tá. Toma aí, irmão, bebe aí. Bebe, irmão. E tem pessoas que têm a mente fraca, né? Vai embora. Entende? Não é só a carne fraca, não, é a mente mesmo. Eu tô A pessoa falando se de deixa levar e influenciar por qualquer coisa. Eu estou falando de um Pedro que andou com Jesus. Estou falando de um Pedro que reconheceu que Jesus era o único caminho para a eternidade e que no momento que era entre ele e a carne dele, ele escolheu a carne. Jesus foi misericordioso, muito bom, e foi buscar ele praticamente lá no barco, depois de ressuscitado, porque Jesus tinha muito amor pela vida dele. Né? Mas esse Pedro que viu Jesus fazer milagre, que reconheceu algumas vezes quem era Jesus e falou para ele que para esse Jesus que só ele tinha a palavra de vida eterna, entende? Declarou isso para Cristo. E em um dado momento ele falou também, e nós que deixamos não, Pedro ele largou tudo, ele largou o barco, ele largou família e foi seguir Jesus. Você entende? Nós estamos num momento, num período do ano, né, que os carnavalescos estão dizendo aí para torto e à direita, gente, isso aqui é um ponto. Aqui o que a gente está fazendo aqui é a nossa cultura. Cultura. Até assim, aumentar você está falando do período do carnaval. Mas não só eles, como vários cantores, vários shows, eu tenho visto, né? A gente acaba olhando, vendo essas coisas assim. Pessoas mesmo que nem sabem o que estão fazendo, mas estão fazendo até situações que cantores, né, fazem a pessoa fazer. Né? A gente está falando de carnaval. Vamos fazer um contrato? Vamos fazer alguma coisa? Eu penso assim, a pessoa que faz uma coisa dessa, acho que não tem nem noção do que está fazendo. Né? Ou não acredita, não sei o que a pessoa pensa. Mas assim, desse período, mas está tão escancarado as coisas em que não traz mais nada escondido. Não. Por isso que as pessoas estão tornando isso a público. Eu tenho uma suspeita. É só uma suspeita. Porque nós estamos nos últimos dias. Sim. E que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas só que ele fala que antes da vinda dele, ele vai estar separando o joio do trigo. Sim. Bode de ovelha. E eu estou percebendo que quem é sujo vai se sujar e quem é limpo vai se limpar. Eu creio que nesses últimos dias a gente vai ver muitas coisas sendo reveladas de quem é de Deus e quem realmente ama Jesus Cristo de todo o seu coração e vai seguir com ele até o fim, e os que vão fazer o caminho de volta, ao contrário, vão querer voltar para o Egito, de fato. Sim. Entende? Então, assim, nosso alerta é, se existe algum resquício no seu coração, Jesus ele é misericordioso. Se você se arrepender de fato, você é meu amigo também, e você ir até diante de Cristo, com todo o seu coração, assim como fez Davi pecou, gravemente, com a mulher do seu amigo. Mandou matar ele. Mandou matar o cara. Ele mesmo levou a sentença dele. Você entende? Natan chegou lá e falou para ele assim, olha só, tinha uma ovelha aí e tal, fez uma parábola lá e ele caiu na própria parábola. Ele foi o juiz dele mesmo, né? Então assim, e quando ele se deu conta que era ele se arrependeu amargamente, despiu da sua veste, da sua coroa, se vestiu de pano de saco, jogou cinza sobre si, né? E fez exatamente a techuvá. O que a gente quer com você hoje é
nós ainda estamos a 2 dias do carnaval. Se no Você seu pode coração algum resquício, né, de vontade carnal de fazer aquilo que sua carne está pedindo, seus amigos estão pedindo, entendeu? O coletivo, né, está pedindo para você fazer, cara, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Ainda há esperança, Jesus está voltando e você precisa tomar uma decisão na sua vida. Estou falando para você que é crente, falando para você que parece ser crente, estou falando para você que ainda não é crente, não acredita ainda de Jesus de fato, estou falando para todos vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está conduzindo você nesse momento ao arrependimento. Né? Nós vamos estar orando aqui com o pastor Alexandre Lino, com a nossa irmã Patrícia, nós vamos estar orando pela sua vida. Né? E você que vai estar aqui conosco nessa tarde, quero te fazer um convite, não só um convite, um convitaço. Glória a Deus. Para o arrependimento, se voltar para Jesus Cristo. Por quê? Ele te ama e Ele está separando nesse momento bodes e ovelhas. Né? Nesses períodos, geralmente, muita gente se revela como bode. Né? Muita gente se revela como filhos pródigos. Só que no momento que pega a herança, né? No momento que volta. Então, eu quero te dar a oportunidade nessa tarde ou nesse dia, você seja no momento que você está vendo esse bate-papo aqui, nesse programa, a se arrepender desse seu mau caminho. Por quê? Esse seu mau caminho pode ter nesse meio caminho do mau caminho um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. E você talvez não tenha a oportunidade de voltar desse caminho. Você pode encontrar a galera do DNA das missões lá e você se arrepender lá no meio do caminho, mas você vai precisar ir nesse meio do caminho buscar o pessoal do DNA de missões. Você pode chegar lá no meio do caminho lá e encontrar uma briga e não voltar mais dela. Entende? Você pode ir aí dentro da sua casa aí, vendo na tela da TV no meio desse povo aí, de repente seu coração parar. Entende? E aí, meu irmão? Vai arriscar? Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, até nessas circunstâncias. Num momento de pecado, você não ter a chance de se arrepender. A gente está te dando uma oportunidade. Se arrependa enquanto há tempo. Qualquer tempo é tempo. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a 5 minutos. Qualquer coisa pode acontecer, ainda mais nesse calor. É muito sutil, né? Sobe muito. Você entende? Então, assim, se arrependa. Jesus, ele te ama, ele quer você para a eternidade. Mesmo que você não saiba tudo agora, se você morrer salvo, você ainda vai ter uma chance de ser milenar. Entende? Então, assim, daqui a pouquinho no Jerusalém Cardíaca a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. O pastor Alexandre, a pastora Patrícia vão estar orando pela sua vida agora. Se renda ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Senhor, nesse momento, Senhor Deus, ó Pai, de oportunidade, Senhor, a qual o Senhor, Deus, dá, Senhor, a cada um, meu Deus, porque enquanto a vida é esperança, Senhor, porque após a morte segue-se o juízo, como está escrito, Senhor, em Hebreus 9, 27. Senhor, por isso, Senhor Deus, ó Pai, a chance é hoje, a chance é agora. Senhor, que o Senhor salve, Senhor, que o Senhor liberte, que o Senhor dê nova chance, Senhor, para esse ouvinte, para essa pessoa que, ó Pai, ainda não está convertido, mas que o Senhor, Deus, ó Pai, pode tocar no coração dele ou dela agora, Senhor, para que possa viver o Teu Evangelho de verdade, Senhor, e se abster das coisas desse mundo, da carne, e renunciar e viver um verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho que vive, Senhor, aqueles que creem, Senhor, porque os que creem, Senhor Deus, ó Pai, os sinais seguem, Senhor. É uma vida, Senhor Deus, ó Pai, de desafios, é uma vida, Senhor Deus, ó Pai, ó Senhor, de muitas das vezes até luta, mas todas as vezes das lutas e das adversidades há grandes vitórias e bonança e grandes testemunhos que nós vivemos. Senhor, que essa pessoa, Senhor, possa se render aos teus pés e te aceitar como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, Pai, e que, ó Pai, esses dias, Senhor Deus, de carnaval tenha livramento para as famílias, para as casas,
os filhos, para os pais, para os jovens, Senhor Deus, ó Pai, que vão estar brincando no carnaval, Senhor. A gente pede livramento para que o Senhor dê uma nova chance, Senhor. Quantas pessoas, Senhor Deus, ó Pai, quantas meninas de 15 anos, Senhor, vai que esse carnaval e não volta mais para o seu lar, quantas fotografias, Senhor Deus, ó Pai, procura-se de pais desesperados. Que o Senhor livre esse jovem que está ouvindo agora, livre essa pessoa que está ouvindo esta palavra, esta oração, Senhor. Ó Deus, para que não vá para o carnaval, que não troque o seu direito de primogenitura por pratos de lentilha, que não troque o seu direito à salvação por causa de um prazer carnal momentâneo, mas que essa pessoa possa te conhecer como o único suficiente Salvador, e que o Senhor feche a sepultura e ressuscite os mortos nesse carnaval, Senhor. Eu te peço, Senhor, a bênção sobre eles, Senhor Deus, ó Pai, e que, ó Senhor, Satanás e seus demônios sejam repreendidos, em nome de Jesus. Amém. A esperança para o feliz. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, se você hoje está disponível para o Senhor Jesus Cristo de fato, e realmente quer, né, ser liberto de todo o mal e não quer ser presa por Satanás, né, por um leão que ruge, né, aceite a Jesus Cristo de fato como o seu Salvador, único suficiente Salvador, né, e viva como todo bom justo. Pela fé. Né? Amém. Gente, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês. Até o próximo, né? Um beijo para vocês. Mas acaba aqui, o justo viverá pela fé, mas a programação continua. É isso aí. Nós vamos entrar no nosso intervalo comercial e retornamos com a programação do Reino em Missão. Tá lá, gente. Tchau.